Então você sabe, o Partido Democrata foi longe demais quando perde alguém como Bill Maher. Sim, ele vai partir para uma ofensiva total contra o Partido Democrata, inclusive, ouso dizer, dizendo que ele pode fazer algo bastante interessante em 2028. Vamos falar sobre isso em um segundo. Vamos assistir ao primeiro vídeo que eu separei para vocês com Bill. E olha, ele está detonando o Partido Democrata. Confere aí. Os democratas parecem estar tendo esse debate sobre se o prefeito Mamdani é um socialista ou um socialista democrático. Deixa eu resolver isso. Ele é comunista mesmo. Como eu sei disso? Bem, eu estou lendo nas entrelinhas quando um dos principais assessores dele diz: elejam mais comunistas. Tudo bem, sem problema. É um sistema de crenças. Ele pode acreditar nisso e as pessoas podem votar nisso. Mas se os liberais negam isso como se ele estivesse apenas passando por uma fase gótica. Segundo Maher, é possível discutir semântica o ano todo. Para Gutfeld, a conta é mais simples. Quando as pessoas que aconselham o novo prefeito estão abertamente dizendo aos eleitores para elegerem mais comunistas, você não precisa de um tradutor, você precisa de um espelho. Críticos afirmam que a coisa mais perigosa que os democratas podem fazer agora é tratar isso como uma simples fase dos jovens. Isso não me faz esquecer que a esposa dele adorou o ataque de 7 de outubro a Israel e que ele anda junto com... Vamos lá, você já o trouxe ao programa? A gente convida Rô, mas nunca vem. Vou falar com ele. Eu adoraria isso. Acho que você deveria também. Eu adoraria... Não estou dizendo que ele não é um cara inteligente. Ele foi à Casa Branca. Quer dizer, ele é um cara inteligente. Não sei, eu vou preencher com... Nem todo mundo pode vir aqui. Maher para de rir e parte para o ataque. Para ele, não se trata mais de impostos ou controle de aluguel, mas de com quem alguém anda e no que essas pessoas realmente acreditam. Críticos afirmam que as opiniões de política externa de Mamdani deram aos republicanos sua munição mais fácil em uma década. Sim, quero dizer, isso realmente nos dá uma munição muito fácil para ir contra o Partido Democrata. Super, super fácil. Esses caras são... Nem dá para chamar esse pessoal de extrema esquerda, eles estão fora da escala. Eles saíram completamente da escala e criaram uma escala totalmente nova. Eles estão, eles nem estão neste universo. Beleza, é até onde eles chegaram. Sem brincadeira mesmo. Então, mais uma vez, se você precisava de outro motivo para votar nessas eleições de meio de mandato, com certeza você não quer que o país seja dominado por esses tipos como Zohran Mamdani, porque eles estão chegando. E esses são os tipos de indivíduos que, olha, eu tenho que dar crédito onde o crédito é devido. Eles não são o tipo de pessoas que desistem facilmente, que cedem facilmente, certo? Não pense que só porque vencemos em 2020, em 2026, este ano nas eleições de meio de mandato, que eles não vão voltar em 2028. Certo? Porque eles vão voltar, eles vão continuar voltando até serem derrotados de forma retumbante. Certo? Quero dizer, eleitoralmente é claro. Depois que eles perderem algumas eleições por uma margem expressiva, talvez então eles comecem a ceder. Talvez então. Mas a gente tem que chegar lá primeiro, certo? Porque eles ainda podem nem ceder. Tudo bem. Mas aqui está outro trecho de uma fala de Bill Maher, falando sobre uma das pessoas que foi apoiada por Zohran e venceu sua eleição em Nova York. Dá uma olhada. Uma candidata a deputada pelo 13º Distrito de Nova York foi questionada pelo New York Times. Se alguém mata outra pessoa aleatoriamente, deveria ir para a cadeia? Não a convenceram a aceitar isso. Ela insiste que nunca mais deve haver polícia e chama nossos veteranos de criminosos de guerra. Ela disse: foda-se Kamala Harris e Joe Biden é um estuprador. Então existe um vírus mental woke e acho que encontramos o paciente zero. Existe um vírus mental woke e encontramos o paciente zero. Preciso colocar isso em uma camiseta.
Gostei disso. Gostei disso. Temos uma mente woke. Existe um vírus mental woke e temos o paciente zero. Colocar o rosto do Mamdani nela. Sabe de uma coisa? Acho que vou fazer isso mesmo. Acho que vou fazer isso. Existe um vírus mental woke e encontramos o paciente zero. Zoran com aquele rostão dele bem ali na camiseta. Cara, eu gostei disso. Eu gostei disso. Vocês curtiram isso? Me avisem, me avisem, me avisem. Mas enfim, beleza. Aqui está mais um pouco do Bill detonando esses democratas, cara. Uhul! Isso é uma grande notícia aqui. Você viu o que aconteceu em Nova York? Eram 3 candidatos nas primárias. Eles vão ganhar a eleição e serão 3 democratas no Congresso. Essas pessoas de Mandami são socialistas democráticos bem diferentes do Partido Democrata. O que aconteceu é que, você sabe, por anos temos pedido para os jovens votarem. Bem, agora os jovens estão votando, e eles estão votando para abolir a polícia, abolir as prisões, imigração ilimitada. Então, sem policiais, sem prisões, sem fronteiras, provando com certeza que comer cápsulas de sabão realmente causa danos cerebrais. Porque é isso. Com certeza isso faz alguma coisa com você, né? Porque essas pessoas simplesmente, elas perderam a noção, cara. Elas perderam a noção. Mas agora vamos para o que interessa, certo? Agora vamos para o prato principal. Porque é aqui que, nossa, eu não consigo nem falar. É onde Bill realmente surpreende todo mundo. E ele diz algo que eu acho bastante profundo. E se for verdade, se ele está falando sério, isso pode arruinar o Partido Democrata. Porque se alguém como Bill se sente assim, há muitos outros democratas que sentem exatamente da mesma forma. Dá uma olhada. Se é esse o rumo do Partido Democrata, com esse socialista democrático, obsessão por Israel, ódio aos judeus, rejeição ao capitalismo e sem prisões. Se continuarem nesse caminho, meu voto está em jogo. Beleza. Gosto de ouvir isso. Sempre foi assim. Todo ano, eu não tomo minha decisão baseado em quem tem um R ou um D. Eu sempre acabava chegando à conclusão de que o democrata provavelmente era melhor. Certo. E votava neles. Beleza. E Trump não pode concorrer de novo. E ele seria um pouco emocionante demais para mim, de qualquer forma. Então vai ser ou você ou Rubio. Você acabou de ouvir o Bill dizer isso. No programa dele. Meu voto está em jogo. Se o Partido Democrata seguir esse caminho, não irei junto. Meu voto está em jogo. 100%. Sei que ele disse que meu voto estava em jogo, mas não acredito. Se seu voto já estava em jogo, por que dizer que agora está em risco se é esse o caminho do Partido Democrata? Seu voto já estava em jogo. Então por que importa que agora está em jogo? Sabe, eu não acredito na segunda afirmação que ele fez, de que o voto dele estava em jogo. Acredito que ele sempre foi um democrata convicto, votando nos azuis independentemente do candidato. Mas agora que ele percebeu o que está acontecendo, que o Partido Democrata literalmente saiu da escala e criou uma totalmente nova, eles nem estão mais na estratosfera. Ele está tipo, não, ok, meu voto está em jogo. Agora é sério pra mim. Eu vou votar em você ou no Marco Rubio em 2028. Isso, senhoras e senhores, isso pode destruir completamente os tipos comunistas como o Mamdani. Porque se não só todos os republicanos aparecem do nada para votar nos republicanos, porque não queremos ver isso comandando a América, mas agora você também tem democratas. Ainda nem comentamos sobre os independentes, que já estão migrando para o Partido Republicano. Mas você também, você mudou tanto que agora tem pessoas do seu próprio partido. Democratas do tipo, vote nos democratas. Não importa quem seja que dizem. Não, é aqui que está o limite. Acaba aqui? Então você tem um segmento, não importa quão pequeno seja, você tem um segmento da sua base de eleitores que diz: não, na verdade eu vou votar nos republicanos. Esse é o grande problema.
Porque em vez de perder todos os estados decisivos e perder o voto popular, agora você é esmagado. Você recebe o tipo de onda republicana que teria acontecido se Joe Biden tivesse permanecido na chapa. Você sofre uma derrota embaraçosa. Você é completamente derrotado. O único estado, talvez estados que você possivelmente ganhe sejam Califórnia e talvez o quê? Havaí e Nova York. Todos os outros estados você perde. Todos os outros estados já era. Ok, é isso que eu acho que aconteceria. Nesse tipo de situação. Pessoas como Bill Maher vão comentar tipo, vou votar nos republicanos. Eles vão comentar sobre isso. E embora Bill Maher talvez não seja tão influente, isso faz algumas pessoas refletirem. Tipo, se esse cara aqui claramente é um democrata, obviamente um democrata, nada republicano, está dizendo que não pode ir tão longe, então talvez eu deva repensar o que estou fazendo. Alô? Só estou dizendo. Então é isso. Coisa louca, cara. Totalmente insano. Bons tempos para os republicanos, né? Nem tanto. Dá pra imaginar se não tivéssemos os tipos John Thune, os tipos Lisa Murkowski, né? Os rhinos. E sabe, o tio Trump poderia fazer o que ele precisava fazer, cumprir o que precisava cumprir, o que queriam que ele cumprisse, o que ele prometeu pra gente, né? Sem precisar enfrentar os rhinos em seu próprio partido. Você consegue imaginar como as coisas estariam boas agora? Como seria incrível? Quer dizer, já está bom, né? Mas seria absolutamente fenomenal. Porque o Partido Democrata está desmoronando. Nós estamos em ascensão. Tem alguns democratas falando em votar em um republicano na próxima eleição geral. Incrível. Incrível. Talvez em 2028 a gente tenha essa chance. Acho que vamos sim. Em 2028, John Thune vai estar de saída. O mesmo vale para Lisa Murkowski. O mesmo vale para mais uns 2 rhinos. Muito provavelmente vai ser J.D. Vance ou Marco Rubio. Parece que J.D. Vance está se preparando para essa oportunidade. É o que me parece. Por um tempo, parecia que ele estava sumindo. Um pouco em segundo plano e deixando Marco Rubio assumir o protagonismo. Agora parece que ele decidiu fazer isso. Então J.D. Vance deve ser o escolhido. Então J.D. Vance, Marco Rubio como vice e em uma vitória retumbante, conseguiram a Câmara, conseguiram o Senado para acompanhar. Chega de rinos. 2029 vai ser um ano muito bom. Pelo menos é o que está aparecendo. Mas deixem aí nos comentários. Me digam o que vocês acham e suas opiniões. Fiquem seguros aí fora. Paz e amor. Tô indo nessa.